Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Neste momento iremos refletir juntos com o Padre José Augusto o Evangelho do Dia. Uma belíssima reflexão para você aqui do canal. Peço a sua colaboração se inscrevendo, deixando o seu like, o seu joinha, ou seja, curtindo e compartilhando com seus amigos e familiares, tá bom? Vamos acompanhar a reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos arrumar, vamos nos preparar para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Façam de tudo para não chegar atrasado à missa. Tem muita gente chegando atrasado na missa. Horário com Deus é horário com Deus. Nós não podemos brincar. É diferente de alguém que estava indo para a missa, aconteceu alguma coisa na ida, acabou chegando atrasado. Mas existem aquelas pessoas que elas gostam de chegar atrasadas. Se a missa é 7 horas, cheguem por volta de 15 para as 7 ou 6:30. Aí chega, reza um pouco, se prepara para participar bem da Santa Missa. E hoje nós estamos aqui no Evangelho de São Marcos, segundo Marcos, capítulo 12, do versículo 38 a 44. E Jesus aqui está fazendo uma advertência: tomai cuidado com os doutores da lei. Tomai cuidado. Os doutores da lei eram aqueles responsáveis também de transmitir e interpretar a palavra de Deus para as pessoas. E Jesus está dizendo: tomai cuidado. Eles gostam, olha do que é que eles gostam. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer grandes e longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Eu vendo essa passagem do Evangelho, pelo menos essa primeira parte, eu me preocupo muito. Aqui eu estou falando comigo, eu que sou sacerdote do Altíssimo.
devidamente ordenado na Igreja Católica. Eu, como sacerdote, eu tenho uma missão. A missão é de levar os sacramentos, a missão de ensinar, a missão de fazer caridade, a missão de ser um homem de oração, de ser um homem de Deus, a missão de estar unido à Igreja, estar unido ao Papa, estar unido ao meu bispo. Eis a minha missão. A missão de proclamar, de anunciar a boa nova de Jesus e levar o Evangelho que salva. Eis a missão dos sacerdotes. E eu estou falando de maneira particular, porque lendo este Evangelho, vendo esta passagem, eu me pergunto, será que realmente estou cumprindo a minha missão de sacerdote? Ou eu estou fazendo como esses doutores da lei, procurando apenas a promoção, a autopromoção? Eu posso chegar e fazer do meu sacerdócio uma forma também de me autopromover, ganhar muito dinheiro, me desviar daquilo que é próprio da missão, de levar a boa nova, de celebrar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e me aproveitar até mesmo daquilo que eu vou fazendo, tendo em vista não a salvação das almas, mas o meu bem-estar. É isso que esses doutores da lei estavam vivendo naquele tempo, o bem-estar. Eles gostam de ser cumprimentado, de ter roupas vistosas, de ser cumprimentado nas praças públicas, gostam sempre dos primeiros lugares, os privilégios e tudo mais. Aí Jesus termina dizendo uma coisa que para mim eu preciso meditar. Por isso eles receberão a pior condenação. Muitos santos tiveram visões do céu, do inferno, do purgatório. Eles trazem isso para nós. Eles dizem que os sacerdotes irão ocupar um lugar no centro do inferno. É como se houvesse hierarquias de sofrimento, e o sofrimento pior vai ser para aqueles que tiveram a missão de levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de levar a Eucaristia, de celebrar o santo sacrifício, e não fizeram por amor a Deus, fizeram para autopromoção, caíram no pecado de tudo quanto foi jeito e receberam a pior condenação. Os místicos falam isso e Deus me livre de acontecer isso comigo. Eu estou falando, referindo-me à minha pessoa, para depois não dar a impressão de que eu estou mostrando que eu sou um santo, que eu sou melhor do que esse ou do que aquele outro sacerdote, me mostrando como o bom, então é o outro que não é bom, que não cumpre e eu cumpro. Não, eu estou me colocando na situação, porque esse evangelho me deixou impactado com essa frase que Jesus coloca no final. Por isso, eles receberão a pior condenação. Em vez de eles irem nas casas da viúva e consolar as viúvas, levar o evangelho,
boa nova. Ali no caso, eles pegavam o dinheiro das viúvas. Por isso que aqui Jesus está falando depois, no complemento desse evangelho, uma viúva que foi no templo não tinha nada. Não tinha nada. Como na primeira leitura, que Elias vai visitar aquela mulher, aquela viúva, ela não tinha mais nada, e ela ajudou Elias, isso dentro do plano divino, e depois de ela ter ajudado, não faltou nada para ela. Ela deu para Elias o alimento que ela estava fazendo, o pão que ela fez, que só ia servir para ela e para o filho. E ela deu para Elias. E ali nós vemos que Deus a beneficiou de forma grandiosa, ao ponto de não faltar nada para ela. Diferente dos doutores da lei, como Jesus acabou de nos transmitir no evangelho de hoje. Então aquela mulher ali no templo, não tendo nada para ela, só tinha 2 moedas. Ela, por amor a Deus, porque ali os judeus, eles davam faziam aquelas doações para as necessidades do templo. Ela se sentiu também obrigada a ter que fazer isso. Ela deu tudo o que tinha. Tudo o que tinha. E Jesus elogiou aquela mulher porque os ricos davam o que eles tinham de sobra. E aquela mulher deu tudo. Aquela mulher que esses tais mestres da lei iam lá e com as orações que faziam, fingindo orações, e ainda levava o que elas não tinham materialmente. E vendo e meditando essa passagem de hoje, eu peço para vocês, rezem por nós, sacerdotes. Rezem pela igreja. Rezem para que nós possamos cumprir a nossa missão. No dia da ordenação sacerdotal, e é uma coisa que muito me marca, tanto no dia da minha ordenação, ou quando eu participo de alguma ordenação, quando o bispo, ele pega aquele cálice, ou aquela patena, e coloca ali nas mãos daquele sacerdote que foi ordenado ali naquele momento. Ele diz mais ou menos assim: lembra-te do que irás fazer. Como uma advertência, olha, o que irás fazer não é brincadeira, é algo muito sério. Meus irmãos, a nossa missão de sacerdote é algo muito sério, não é brincadeira. Com o nosso bom exemplo, com a palavra que é proclamada, anunciada, levar as pessoas para o céu, tirar as pessoas, as almas, melhor dizendo, tirar as almas das mãos de Satanás, não é qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa. É uma coisa muito séria, é muito sério. Eu não posso brincar com essa missão que Deus me deu de sacerdote. Um dia eu terei que prestar contas dos meus atos. Padre José Augusto, você está cumprindo realmente a sua missão de sacerdote? Se pergunte e veja. Estou falando isso para mim, né? De repente pode ter algum padre com esse nome aí, não se sinta ofendido, eu estou falando para mim, mas ao mesmo tempo abre-se um leque para todos nós. E aqui eu quero dizer também, todos aqueles que têm autoridade,
o pai, a mãe serão cobrados diante de Deus se não cumpriram o seu dever de educar os seus filhos na lei de Deus e da igreja, como prometeram lá diante do sacerdote no dia em que receberam o sacramento do matrimônio. Aqueles que não cumpriram, por negligência, pede perdão a Deus, ou seja, procura um sacerdote, se confesse, penitência, vida santa. E aqueles que estão aí com seus filhos pequenos, vejam se vocês estão cuidando bem dos seus filhos. E aqui vai os nossos governantes. Os nossos governantes também irão prestar contas a Deus dos seus atos. Desvio de dinheiro e todas essas coisas aí. Falando sempre de um modo geral. Todos aqueles que têm autoridade. Você que é dono de alguma empresa. Cuidado com o desvio de dinheiro. Cuidado com essa história de não pagar um salário justo para as pessoas. Cuidado. Receberão uma condenação muito grande, como Jesus fala para nós. Que responsabilidade, meus irmãos. Que responsabilidade. Os professores também, que são chamados a ensinar e chegam lá nas escolas, não estão ensinando o que deve ser ensinado. Estão colocando as ideologias e fazendo com que os estudantes tenham uma ideia que é contrária ao que Deus nos ensina. Os professores também irão ter que pagar diante de Deus se não cumpriram sua missão como professor. E nós vemos isso, é uma coisa que só não vê quem não quer. Vai lá aquele rapaz, aquela moça para a faculdade, eles são católicos, estão no caminho certo. Quando chegam lá, começam a ouvir mentiras, muitas mentiras em relação à questão de Deus, da igreja, as coisas fora do contexto. E aí esses jovens perdem a noção das coisas de Deus, aí não querem mais saber de ir para a missa, começam a falar mal da igreja, isso é blasfêmia, começam a falar mal de Deus e perdem a fé, e isso é uma coisa muito séria. Terão que responder diante de Deus. Que o Senhor está sendo muito claro, por isso eles receberão a pior condenação. Porque cada autoridade, ela tem a autoridade dada por Deus para exercer a sua missão em nome de Deus. Em nome de Deus. E acaba usando em nome de si. E aí a coisa fica feia. Então, Padre José Augusto, reveja. Veja o que você tem feito do seu sacerdócio. Tem usado o seu sacerdócio para o pecado ou para a graça? Para a salvação ou para a perdição? Então, precisamos ter como modelo os grandes homens, os grandes santos, os grandes sacerdotes. Veja, Padre José Augusto, os grandes sacerdotes, os santos sacerdotes, e siga eles e tenha eles como modelo. Rezemos, meus irmãos, repito mais uma vez, hoje, domingo, dia do Senhor, rezemos pelos sacerdotes, rezemos pela igreja, rezemos pelos bispos, pelo Santo Padre, o Papa, rezemos e rezemos para que nós
possamos cumprir a nossa missão e levarmos as pessoas para o céu, não para o inferno, levarmos as pessoas para o céu, porque é dura essa palavra de Jesus. Por isso eles receberão a pior condenação. Que Deus nos dê a graça da fidelidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo para você.